Beleza, galerinha? Vamos lá. Olha só, revisão, né? Eu já tinha dado a revisão de 2 conteúdos antes da gente entrar de recesso, né? E eu vou continuar com essa revisão até a gente revisar todo o conteúdo dado do segundo bimestre, ok? Vamos lá para os povos pré-colombianos, né? Civilização pré-colombiana. Dos astecas, incas, maias e as civilizações teotihuacanas e os mistecas, né? Mas antes de falar, eu citei para vocês, né? Falei da questão indígena, dos povos indígenas, né? No caso dos povos africanos também, que é extremamente importante, gente, a gente colocar isso dentro da história, né? Os povos indígenas, gente, que ocupavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, né? E o do continente com os europeus. A gente sabe que antes da chegada do povo já existia o povo indígena aqui dessas terras aqui, né? Da América em toda, tanto da América do Sul, do Norte, Central e do Norte. Existiam povos indígenas no meio dentro do continente americano, né? A América, gente, no início do século XVI, né? Tem um historiador, né? O Pierre Chaunu, né? Ele calcula mais ou menos que a população de todo o continente da América era aproximadamente 100 milhões, né, antes da chegada de Portugal não, da Europa aqui. Não foi só Portugal que veio, foi a Europa, os europeus chegarem aqui, né? A população, gente, ela se concentrava nas regiões onde atualmente o que a gente conhece como México, né, e América Central e América do Sul. Né? Antes da gente conhecer a forma mais profunda, os principais povos indígenas, gente, eles viviam na América no período de conquista, né? Tem os povos nativos, né? Que aqueles que são naturais de um determinado local, né? No caso, território que posteriormente foi chamado de continente americano, e os povos pré-colombianos, aqueles que viviam no continente americano, né? Antes da chegada de Cristóvão Colombo. Né? Esse termo, gente, pode ser considerado um termo eurocêntrico, né? Ou seja, com a chegada, antes da chegada de Colombo, esses povos eles não fossem sujeitos históricos, podemos dizer assim. Passaram a ser sujeitos históricos depois da chegada de Colombo. Isso é uma visão da Europa, uma visão eurocêntrica, né? Ou seja, é centrada na história, o continente europeu, né? E se perpetuou por muito tempo, né? Na produção da historiografia, dentro da historiografia pré-colombiana. Né? A gente lembra também que os povos nativos ainda eram chamados de índios, né? O nome dado por Cristóvão Colombo, né? Uma vez que o navegador genovês também desconhecia as terras do continente americano, né? Que havia chegado ao Oriente, né? Pensou que chegou nas Índias, o Cristóvão Colombo. Assim, com a chegada de Colombo aqui no Brasil, Cristóvão Colombo pensou que chegou nas Índias, mas ele chegou na América, né? Os indígenas eu vou pincelar, porque o conteúdo já foi dado, né? Só para a gente relembrar, né? Os indígenas brasileiros, gente, eles consideravam ter um trabalhoso estudo no meio disso, tá? Os povos indígenas habitavam o território antes da chegada dos portugueses. Isso porque o tamanho da diversidade do nosso território proporcionava o desenvolvimento de diversas comunidades indígenas, bem distintas umas das outras. Tem os grupos do Tupi, os Jazz, os Caribe, né? E o Aruac. Tem os Tupis Guaranis também, tem os Tupiniquins também, e por aí vai, entendeu? Eu dei no outro vídeo também a questão de cada povo, né? E também citei também, gente, que os povos Aruac e os Caribe, né? Eles estavam localizados na região da Amazônia, né? De forma que também tiveram contato com os portugueses somente a partir do século XVII, ou seja, um século depois que os portugueses chegaram aqui. Eles tinham hábitos diferenciados, eles praticavam a antropofagia. Como eu citei para vocês, a antropofagia é aquele ato, né, de comer pessoas, né, quando derrotava o inimigo, né? E os Aruac eles tinham a principal produção do artesanato cerâmico. Os aspectos comuns entre os principais grupos, gente, eram grupos étnicos, né, que viviam em comunidades sem distinção de classes. As tribos elas possuíam líderes guerreiros cacique, né, e o líder espiritual que era o pajé. Eles eram responsáveis pela organização da comunidade e transmissão do conhecimento. Os grupos eram adaptados do culto politeísta, onde diferentes divindades representavam os elementos da natureza: sol, lua, rio, mata, cachoeira e por aí vai. Cada elemento desta natureza tinha
uma divindade que regia, né? A divisão do trabalho era de acordo com o gênero da idade, ou seja, era comum os homens ficassem nas atividades da caça, o combate às mulheres na produção da agrícola, preparo de alimentos e dedicação das crianças. Ok? A civilização pré-colombiana, né, gente? A civilização pré-colombiana ela é extremamente importante para a história da América. Ou seja, as civilizações eram complexas de estabelecer características marcantes. Ou seja, eles tinham áreas urbanas, né, um desenvolvimento urbano muito grande, a agricultura de ponta, uma avançada arquitetura, além de uma complexa hierarquia social. Sendo que quando a Europa toda em si não tinha um tratamento de esgoto, que o esgoto era de céu aberto na Europa, aqui na América, todo o tratamento de esgoto já era feito através de tubulações feitas de bambu, né? Todo aquele material natural que eles faziam, né? Para eles poderem fazer essa questão da complexa área urbana, né? Avançada, que nessa época era o século XVI, né? Era bem avançada para eles, né? As civilizações pré-colombianas existem, elas já tinham, né, desaparecido antes da chegada dos europeus no continente, algumas civilizações, tá? Só que eu falo com vocês, né, sobre um pedaço da história americana, né, que engloba um pouco da pré-história também, no mundo antigo e do período em que os europeus deram início à conquista. Os Olmecas eles estavam aqui por volta do ano 2000 a.C., a civilização Olmeca ela teve com base principal, gente, a agricultura de ponta. As regiões dominantes dos Olmecas foram Veracruz, Tabasco e o México. Os Olmecas eles tinham uma sociedade basicamente eficiente nesta época e organizadora e religiosa, né? Os Maias, gente, o surgimento da civilização maia foi a partir de 1200 anos antes de Cristo. Né? Os Maias, gente, eles conseguiram se desenvolver em 3 períodos históricos: período pré-clássico, o clássico e o pós-clássico. Ou seja, porém, no ano de 250 depois de Cristo, né, para a história foi o início de um período de progresso que vai até o ano 900 depois de Cristo, conhecido como período clássico. Os maias, gente, foram sem dúvida uma das civilizações mais avançadas no mundo antigo, né? Ou seja, a civilização, gente, ela valoriza a arte, cultura, além da matemática e da astronomia. Ou seja, a civilização maia, a sociedade era muito fechada, né? Novas ideias externas ou valores. O comércio mantinha estreitas relações com Teotihuacan e Monte Alban, tá? Eles comercializavam os produtos como sal, né? Que os tempos do Yucatán era o primeiro produtor desse mineral por volta do ano de 1400. Com a chegada dos europeus por volta de 1400 depois de Cristo, um pouco antes dos europeus chegarem na América, né, a cultura ela não tinha disseminado, quase desaparecido, uma vez a civilização, gente, mas estava em um processo de dominação pelos astecas. Teotihuacan e os toltecas, por volta de 300 anos antes de Cristo, conceituava-se uma cultura teotihuacana na região do Planalto Central, fundando a maior cidade, né, da época. Teotihuacan, cujo significado é lugar em que os homens fazem deuses, né? O seu esplendor cultural durou até a chegada do povo tolteca, com a capital em Tula. Mixtecas e zapotecas. Os mixtecas eles surgiram por volta do ano 900 a.C., né, no Vale de Oaxaca. O artesanato era muito valorizado entre os construtores que edificaram importantes cidades e as câmaras mortuárias. Ou seja, além de desenhar e criar uma preciosa cerâmica e uma questão de ouro, né, que era a ouriversaria, né? Podemos dizer assim, questão de ouro, que eles trabalhavam as pedras preciosas, né? Os mixtecas eles foram que conquistaram os zapotecas, e assim assentando-se, né, perto de Mitla e Agu. Os astecas era a civilização mais desenvolvida no século XII, né, no território que hoje conhecemos como México. Os astecas, gente, também conhecidos como mexicas, né, tinham como principal característica ser o povo guerreiro dominado por um rei poderoso. A civilização asteca ela se desenvolveu principalmente em Teotihuacan, tá, a atual cidade do México.
ok? Os astecas, eles dominavam o cultivo do milho, feijão e cacau e algodão, tomate e tabaco, além de importantes técnicas como a técnica do ouro, o manuseio do ouro e da prata, né? E a cerâmica também e a tecelagem. Os Incas. O Império Inca foi o maior império da América pré-colombiana. A administração política e militar do império era localizada em Cusco, né, atual onde fica hoje o Peru. Né? Esse glorioso império surgiu em algum momento do século XIII. Os Incas eram excelentes tanto na diplomacia quanto na arte de guerrear. Desta forma, eles conseguiram anexar grande parte do oeste na América do Sul. Ok? O idioma dos Incas, gente, era o Quichua, além dos dialetos locais, destacando-se entre eles a língua Aymara. Tá? Alguns nós, né, historiadores, né, a gente considera padrão a organização social de um império teocrático. O império deles era baseado através da espiritualidade, né, através dos deuses, podemos dizer assim. Né, de uma grande influência religiosa, criação da tecnologia e da irrigação do desenvolvimento da agricultura. Né? Existiam cultos religiosos no cultivo agrícola e estavam entre suas principais características, a maioria delas relativas ao local sagrado, os huacas. Ok? É isso. Só para dar uma pincelada, porque o grosso está mesmo no nosso vídeo de povos pré-colombianos. Ok? Espero que qualquer coisa vocês perguntem lá no grupo, tá bom, crianças? Fiquem com Deus, se cuidem e brevemente vamos nos encontrar.